Bem-vindos, amigos do nosso Impresso 3D. Hoje nós vamos entrar em algumas funções distintas do Tinkercad. Além das formas básicas, nós vamos começar a explorar characters, que são formas prontas para você criar animações, e daqui nós vamos usar o nosso amigo Ovinho. O que nós vamos modelar hoje é um porta-ovos. Então, não sei se você é do tempo antes da salmonela, que a gente fazia um ovo quente, quebrava a casca e comia com sal. Eu sou desse tempo. E o que nós vamos fazer aqui é começar com o nosso projeto, deixando um ovo selecionado, e aí nós vamos torná-lo oco. Para isso eu vou fazer uma cópia desse ovo que nós temos, vou deixar essa cópia 2 milímetros para cada lado menor, ou seja, eu vou reduzir 4 milímetros em cada eixo, e aí vou tornar essa peça um vazio. Vou centralizar a peça cheia com a peça vazia, de modo que ela fique bem ao centro e interna, e eu subtraio uma da outra. Com isso daí feito, eu pego um desses cubos de subtração, posiciono ligeiramente abaixo do centro do ovo para que a curvatura ainda esteja crescente, né, para que ela ainda tenha um bocal abrindo, muito alto, e eu vou ter um bocal fechando, não vai dar para passar o ovo por ali. E eu vou elevar essa casca que se formou, esse côncavo que se formou, 20 milímetros. Então a próxima etapa que eu vou fazer agora é pegar um cilindro e vou colocar esse cilindro na parte de baixo, que vai ser a base, o pedestal do nosso suporte. E o trabalho daqui é bem simples, eu só vou colocar ele com 22 milímetros, o suficiente para que ele penetre totalmente na base côncava, e não bastante para que ele não sobreponha, não crie uma face plana na parte interna do nosso porta-ovos, né? Eu não quero que o ovo fique mal apoiado. Então nós vamos explorar as formas avançadas aqui no Shape Generators, e eu vou pegar esta base. O que é interessante desta base é que eu já tenho alguns controles mais avançados para os padrões do Tinkercad. Eu posso controlar a silhueta da base, elevando pontos e arrastando pontos, como um Shape Design do CATIA, por exemplo, o Imagining Shape. Então são ferramentas muito ricas que nós vamos encontrar nessa base, nós vamos começar a explorar esses recursos. Mas esse era o primeiro que eu queria mostrar para vocês, justamente porque ele introduz o conceito de formas editáveis, customizáveis. Centralizo tudo de novo, coloco a base centralizada com o meu porta-ovos, vou agregar as matérias e por fim eu já tenho o meu porta-ovos feito, está pronto para imprimir. Só que eu vou criar um último alívio, né? Porque ele tem muita base, muito maciça. Vou adicionar um detalhe também, vamos usar o recurso de textos curvos que eu tenho aqui. Então eu vou pegar um texto, vou escolher que ele tenha 360 graus para que ele circunfaça totalmente a minha base. Vou colocar um texto nele. Aqui é importante atentar para que o texto não fique muito pequeno. O meu com a fonte 12 que está pré-selecionada ficou muito pequeno e não saiu na peça impressa. Então sempre ter atenção que a espessura mínima da letra seja de 1,2 milímetros. Isso daí é a espessura mais ou menos de 2 fios, né, em 0,3 ou de 3 filamentos em 0,4, em 0,2 de camada. Levando em conta esses cuidados, vai dar tudo certo. Aqui eu edito o texto, eu coloco a parte de quantas voltas eu quero que ele dê. Com tudo selecionado, centralizo todo mundo de novo, ele aumenta um pouco a altura do texto, ou eu aumento o texto. E eu já estou pronto para unir os corpos, criando aqui o nosso porta-ovos com um texto para torná-lo um brinde, um item colecionável, o que você quiser fazer. A última coisa que eu quero fazer nesse meu porta-ovos é tornar fácil a limpeza. E para isso nós vamos usar mais um recurso novo aqui. Nós vamos agregar formas que não se toquem. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma parte furada na base do meu porta-ovos para quando eu lavar a água possa escorrer por ela. Para isso eu vou pegar 4 cilindrinhos, vou pegar um cilindro desses de extração, vou colocá-lo na medida de 2 por 2 para que ele faça um furo pequeno, e então eu multiplico ele por 4. Vou querer 4 dessas peças. E essas peças eu vou colocá-las usando o grid, que eu já sei que são 10 milímetros, eu vou colocá-lo a 20 milímetros de distância um do outro, de forma quadrada, usando a própria geometria da minha mesa de trabalho, e usando os direcionais do teclado para esse ajuste mais fino. Quando eu termino de fazer isso, eu seleciono apenas os 4 pinos e eu agrupo eles. Isso vai permitir que quando eu manipular todos venham juntos. Eles vão estar aprisionados como uma forma.
Isso ajuda muito a gente para trabalhar no dia a dia se eu quero criar padrões de subtração. Feito isso, eu coloco na altura que eu quero, centralizo todo mundo, subtraio um do outro e finalmente eu tenho meu porta-ovos com o texto, com a base customizada, com o vazio de limpeza, os furos para limpeza. E tudo que me falta agora é remover um pouquinho de material da base para tornar mais fácil a impressão, diminuir um pouco esse volume todo de matéria, né, que tem aí, fazendo uma parede um pouco mais fina. Para isso eu vou pegar um cilindro, ele geralmente já vem com 20 por 20, né? Eu vou colocar 14 para garantir que ele tenha 16 para garantir que ele tenha 2 milímetros de cada lado de parede. E vou baixar um pouquinho a altura dele para que ele não chegue a tocar na parte curva interna. Já que a ideia aqui é criar só um alívio mesmo e que não precise de suporte. Então a distância dele não pode ser maior que 20 milímetros, porque é a distância máxima que eu posso fazer bridging ou esticar um filamento de uma ponta a outra sem usar suporte. Muito bem, isso daqui feito eu agrupo e agora o que eu tenho é meu porta-ovos totalmente completo. Ele já está com texto, já está com os vazios de limpeza, já tem uma geometria que eu customizei para a base com o seu texto. O que nos falta agora é mandar imprimir. Eu posso acessar o exportar MakerBot e acessar o painel de impressão da própria MakerBot, mas como hoje é feriado, é um dia 1º de maio, eu não acho que eu vou conseguir encontrar nenhuma impressora disponível lá no nosso escritório em São Paulo. Lembrando a vocês que eu estou aqui na Argentina, na costa. Mas não custa dar uma olhadinha, então eu dou uma explorada aqui no mapa, vejo se tem alguma coisa disponível lá. Olha, vocês estão vendo como eu estou sofrendo para gravar isso. Esse vídeo está acelerado 4 vezes e eu tenho que fazer pausas. Porque o meu computador quebrou e eu estou editando isso usando um iPad para mimetizar a tela do meu computador. Então tá uma graça fazer essas coisas. Leva 20 anos para fazer cada coisinha. São aqueles pequenos sacrifícios que a gente faz por vocês. E eu aproveito esse intervalo para lembrar que nós temos um patrocínio disponível no padrim.com.br/impresso 3D, onde vocês podem apoiar o nosso projeto e me ajudar a consertar meu laptop. Muito bem, nenhuma impressora disponível no escritório da Alcateia, o que me resta é mandar imprimir aqui no vizinho, né, que ele tem uma impressora RapRap, muito parecida com a Molsta do Brasil, e nós vamos mandar imprimir nela, portanto. Então eu vou exportar o STL e vou mandar para a impressora, que vai realizar a nossa confecção em PLA translúcido amarelado. Vamos para a impressão? Nós realizamos uma impressão em 0.3 de camada para poder ter mais agilidade. Isso daí resultou que as letras não saíssem bem impressas, muito bem feitas. Mas a velocidade de impressão foi bastante legal, foi 1h15 de impressão para fazer tudo.